são propostas pela diretoria e avalizadas pelo conselho da sessão, e também aquelas que estão a cargo do próprio conselho, responsável, sobretudo, pela transmissão da orientação lacaniana entre nós. As atividades da sessão, de uma maneira geral, se coadunam com a política proposta pelo Conselho e pela Diretoria Geral da Escola Brasileira de Psicanálise e visam, acima de tudo, a sustentação da psicanálise, seguindo a senda aberta por Lacan. Não sei para onde que eu olho. Esse intervalo, uma atividade aberta ao público e a de hoje, não significou exatamente férias para as instâncias da sessão. E a prova disso está no segundo motivo que faz com que a noite de hoje seja especial. A inauguração para atividades de mais de uma de nossas sedes. Vitória. É com alegria que realizamos essa entrega, todos nós, membros e amigos da sessão. Essa é uma das tarefas da atual gestão, se não a tarefa mais custosa, em termos executivos. Achar a medida entre o necessário e o possível para que nossas sedes de uma seção da Escola Brasileira de Psicanálise e de um Instituto do Campo Freudiano, se realizem como um lugar em que possamos receber nossos membros, nossos amigos, convidados da sessão, professores e alunos do IPLO com conforto. É uma questão de zelo. A experiência que tivemos em Campo Grande e em Goiânia, de gostarmos e estarmos felizes com o espaço que nos abriga, é também o que visamos com Vitória e o que queremos para Brasília. Em nome da diretoria da SLO, quero agradecer publicamente a Cláudia Murta, que capitaneou pessoalmente essa reforma e concluiu com louvor essa tarefa. E ouso também agradecer em nome de todos os membros da sessão por seu trabalho, seu empenho e suas noites perdidas de sono. E agora o tema principal que nos reúne aqui. Abrimos nossas atividades de 2024 com o lançamento das 5ª jornadas da Seção Leste-Oeste. Optamos, mais uma vez, em fazer com que o tema das jornadas tivesse uma íntima relação com o tema proposto para o 25º Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, cujo tema é Os Corpos Aprisionados pela Linguagem e Seus Restos. Levamos, então, essa proposta para o Conselho e, depois de algumas deliberações, saímos de lá com o maravilhoso tema Corpo-Memória. Tema, ao mesmo tempo clássico, desde Freud, e atualíssimo, que recorta a teoria psicanalítica do começo ao fim e que vai possibilitar muitas construções, muitas criações, muita produção e certamente contribuir para o avanço do discurso analítico e gerar muitos efeitos de formação naqueles que se envolverem nessa discussão. Para apresentar o argumento, passo então a palavra para Cláudia Murta, coordenadora geral das 5ª jornadas da Seção Leste-Oeste, que falará para a gente diretamente da sede de Vitória. Cláudia, com você. Bem, gente, com muito orgulho que tomo a palavra nesse momento, aqui sentadinha, nessa cadeirinha, olhando para todos aqui que estão presentes, para o Hugo Dongiroli, nosso amado e querido psicanalista que trouxe a psicanálise aqui para a gente, nosso querido. A todos que estão aqui, que vieram, e aqueles que estão online, aos outros que estão da sessão, que estão presentes e online também. Só tenho a agradecer a oportunidade de falar. Não é todo dia que a gente tem essa oportunidade, né? E hoje faço uso dela, né? Faço uso dela e faço uso com muita felicidade aqui presente
olhando para vocês e com reflexo lá do vidro, olhando para quem está na televisão. Entendeu? Então, eu tenho uma boa visão do que está acontecendo. Bem, gente, quando propusemos, né, tal como Muscaria nos diz, quando propusemos esse tema, nos alinhamos, né, com a proposta das jornadas da Escola Brasileira, né, então seguimos o caminho, mas com nossa particularidade, né, até com nossa singularidade própria, né, como trabalhar essa questão do corpo dentro da nossa, com a nossa presença, por assim dizer. Eu preparei um argumento, vou lê-lo pausadamente, e depois eu vou chamar a Beto aqui para conversar aqui, primeiramente, e depois a todos os interessados que quiserem conversar sobre esse tema. Esse argumento é a nossa proposta de trabalho. Como vamos trabalhar nesses meses até o dia 20 e 21, os dias 20 e 21 de setembro, quando nossas jornadas acontecem. Então, a proposta desse tema, corpo-memória, que trabalharemos nas quintas jornadas da Escola Brasileira de Psicanálise Leste-Oeste, inclui na sua apresentação 3 temas: corpo, traço e memória. Nós fizemos uma logomarca, né, que as meninas colocaram ali no convite, uma logomarca que tem o corpo e o traço entre a memória. E a gente cita, né, com uma citação do projeto e do capítulo 7 da interpretação dos sonhos. Então, é a nossa base, então a gente está partindo disso, como disse Soraya, como disse Soraya, desculpe, como disse Muscaria, partindo disso para chegar no último Lacan, né, que a gente gosta de trabalhar no Seminário 23. Do que estamos falando quando pensamos em corpo, traço e memória? Como esses 3 conceitos se relacionam entre si? Podemos fazer outras perguntas ainda. O que é um traço para a memória? O que é um traço para o corpo? E como a memória afeta o corpo? Múltiplas podem ser as questões, apenas com a colocação dos 3 temas e com as citações que fizemos de Freud. Primeira coisa que nos faz pensar, o traço é o que faz laço entre o corpo e a memória. Por isso que eles são os 3 implicados na nossa proposta. E, evidentemente, nesse primeiro momento, nós temos que citar Freud. Segundo Freud, o aparelho psíquico se relaciona com o mundo externo via percepção. E, desse modo, se apresenta como a porta de contato entre a mente e o mundo. Percepção, porta de entrada. Daí que o circuito entre a percepção, a memória e a consciência é realimentado, seja por percepções, seja por transcrições de traços de memória. Olha a relação. Bem, então nós temos as percepções, nós temos os traços e as transcrições dos traços. Aos primeiros traços, associam-se outros traços, que não têm mais relação imediata com os primeiros traços. E são impressos no aparelho psíquico pela percepção. O Freud marca muito isso, a impressão dos traços. E o Miller pontua bastante isso, a questão da impressão desses traços.
O traço e as associações de traço constituem a memória. E, sobretudo, formam a realidade interna do inconsciente, que, segundo Freud, já não tem relação com a percepção. Tá? Então, começamos pela percepção e partimos para outro mundo. Ou seja, se seguimos a construção freudiana, o corpo e a memória se enlaçam por intermédio dos traços de memória que, via percepção dos estímulos originários da realidade externa, marcam o corpo, formam redes, representações, enfim, formam o tecido do inconsciente. Daí que partimos. Já Lacan, apoiando-se na linguística estrutural, propõe que o traço de percepção é um significante. Significante que se origina da própria experiência percebida, inscrita, transformada e deformada por conexões e associações que criam uma realidade interna, inconsciente, em paralelo à consciência. Dentro da proposta das quintas jornadas Corpo-Memória, a respeito dos conceitos corpo, traço, memória, como o significante se inscreve em corpo? Essa é uma questão que me toma carinhosamente, profundamente, visceralmente. Como o significante se inscreve no corpo? São duas realidades aparentemente tão distintas. Como isso acontece? Para vocês verem a importância do traço, né? Como o traço vai enlaçando. O corpo, afetado por traços significantes, torna-se, daí, então, falante. Pelas contingências de quê? Do dizer silencioso da pulsão. Como isso acontece? Com a produção do que nomeia Lacan e enfatiza Miller, acontecimento de corpo. Acontecimento de corpo, fruto de um discurso sem palavras, que deixa efeitos permanentes, nomeados por Lacan como efeitos de gozo. A proposta de trabalho nas quintas jornadas Corpo-Memória dialoga intrinsecamente nessa perspectiva com um novo conceito que se instaura, que entra e enreda, né? E faz a rede, monta a rede. O conceito de sintoma. Esse conceito é central nesse processo. Por quê? Porque ele segue passo a passo, nem passo, né? Ele se une à pulsão. E ao seguir a pulsão em seu caminho silencioso, quando a pulsão não se liga a uma representação, a especificidade do sintoma é o fato de se ligar à pulsão quando ela não se liga a uma representação. Tá? Então, ele vem e o que ele faz? Ele se revela no próprio corpo. Assim, no lugar de uma ideia recalcada, o sintoma incorpora-se, tal como uma palavra sem sentido,
uma satisfação pulsional, um gozo distinto do prazer, um sofrimento. O gozo, incorporado pelo significante como traço, se inscreve no corpo, se enlaça a pulsão. E, desse modo, o corpo se sustenta no real do gozo, tal como anuncia Lacan. Daí, outra pergunta. Como a expressão acontecimento de corpo se inclui nesse processo? Ela é bem particular, né? O sintoma, como acontecimento de corpo proposto por Lacan, destacado por Miller, coloca em evidência o corpo na experiência analítica. É isso que ele faz. Ele traz o corpo para a história. Nessa concepção de sintoma, a satisfação pulsional se produz na dimensão do corpo e não no plano das representações. O sintoma, o que ele faz? Qual a sutileza, né? Ele impede o movimento pulsional. É uma questão de movimento e parada, sabe? É muito dinâmico. Ele impede o movimento pulsional ao gastar-se, e essa é uma expressão freudiana, ao gastar-se no próprio corpo do indivíduo. E funciona como contenção da pulsão. Evita o movimento ao fixar a pulsão sobre o próprio corpo. Assim, no caso da formação de sintomas, o corpo circunscreve a pulsão e é a defesa contra a própria pulsão. Um processo substitutivo da satisfação pulsional. A pulsão vem, encontra um sintoma. O curso normal da satisfação é, assim, outra expressão freudiana, degradado. Eu amo essa expressão, assim, essa degradação que faz o sintoma. O curso, repito, o curso normal da satisfação é degradado pelo sintoma. O sintoma degrada a pulsão. Não é pouco, não. Degradação não é pouco, não. Tendo em vista que o sintoma se manifesta no corpo, então, a gente pode concluir, nos termos lacanianos, que tanto o corpo quanto a carne podem ser tomados por significantes. No seu último ensino, o Lacan propõe que o significante faz um corpo e forja, dessa maneira, o conceito de inconsciente real. Assim, os efeitos que as palavras provocam no corpo fisgam e perturbam o corpo, afetam o corpo. Nesse sentido, a vida, na experiência analítica, apresenta-se sob a forma de um corpo que goza. O corpo vivo é condição de gozo, pois o gozo só existe por meio de um corpo que fala e goza de múltiplas maneiras, múltiplas. Assim, como poderíamos, outra pergunta, pensar a memória no último ensino de Lacan? Em Freud, nós já conseguimos situar, né? Muito bem. E como fica Lacan nessa história com a questão da memória?
A memória segue os traços inscritos no corpo falante vivificado pelo inconsciente real. Isso Marilene nos traz. Uma questão que insiste. Qual o lugar e importância do corpo para a psicanálise, né? Se o tema das quintas jornadas é corpo, traço, memória, qual é a importância disso? Na experiência de análise, o ser falante se depara com os acontecimentos de corpo, por meio do quê? Por meio dos quais os seus sintomas são traçados. Esses traços podem ser lidos na presença de um analista que também tem seu corpo, tem sua marca, tem seu estilo, como nós aqui, né? Na análise, trata-se de saber ler os acontecimentos que traçam os sintomas e as letras de gozo com as quais o ser falante se identifica. O trabalho analítico produz o encontro de um significante novo que se articula com o silêncio da pulsão. Assim, desde os traumas que constituíram o ser falante, passando pela entrada e o percurso de análise, tanto para o analisando quanto para o analista, o corpo existe. Essa é a conclusão. As quintas jornadas da Escola Brasileira de Psicanálise Leste-Oeste foram propostas como meio de debate clínico e epistêmico sobre os elementos que circulam a temática corpo-memória. E assim, convido a todos ao trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Estão me ouvindo? Sim. Passo, então, a palavra a Alberto Murta, o coordenador da comissão científica, para fazer alguns comentários. Alberto, cadê você? Por favor, vou sentar. Bom, inicialmente só quero agradecer a diretora-geral, a Jo, a Buscaia, e também a Cláudia, como coordenadora dessa quinta jornada. E eu vou tentar falar um pouquinho agora sobre esse lugar que fui designado, sem saber, Não precisa saber. e é justamente coordenador da comissão científica. Tá? Antes de mais nada, tanto a Cláudia e mesmo a Ruscaia, elas abordaram algo do lugar, da inauguração desse lugar que constitui a sede da SLO aqui em Vitória. É importantíssimo se situar que, à luz desses lugares, a gente pode emitir alguns laços. Me parece que esse convite testemunha um laço, tanto da parte da coordenadora da quinta jornada, quanto da parte da direção geral. Muito obrigado às duas. Tentando, com isso, dizer, em outros termos, queremos aprofundar esse laço à luz desses lugares, dessas sedes que horas se apresentam. Tá? Com o advento, podemos dizer assim, da orientação proposta pelo Lacan e lida pelo Millet, o falasser, tá? Le parler, como dizem em francês, é o corpo falante.
Quer dizer, é impossível dissociar o corpo falante do tema proposto pela nossa jornada, que é justamente corpo e memória, tal como foi falado pela diretora e trabalhado explicitamente por você, Cláudio. Uma recorrência a Freud, achei muito importante você recorrer a Freud, intitulando essa quinta jornada como corpo, traço e memória. Com o ser falante, com esse falacer, não há relação entre o inconsciente e o gozo. Isso me chamou muita atenção na sua fala. O que a gente pode assim, isolar esses momentos. Logo, a definição do significante propriamente dito perde seu alcance mediante a justificativa de que o ser falante porta forçosamente uma determinada singularidade. Logo, quando eu falo em singularidade no campo do falante, do falaceiro, propriamente dito, do corpo falante, se eu estou falando de singularidade, estou falando de significantes S1 e objeto pequeno a. Esse par ordenado, como é nomeado por alguns comentadores do texto de Lacan. Tá? O significante S1 e o objeto pequeno a. Se encontra presente aí nessa formulação. Logo, se eu falei em S1, eu estou falando de letra. É bom lembrar que o doutor Lacan, mesmo no livro 20, ele já vai nos mostrar, ele vai nos transmitir que a linguagem tem um dos efeitos da linguagem é produzir justamente significação e um outro efeito da linguagem é produzir letras. Quer dizer, a linguagem passa a ser absorvida por Lacan, fazendo uma certa torção em direção ao campo das letras. Me chamou muita atenção no momento que eu li essa passagem em Lacan, no livro 20, aliás, que se chama, foi traduzido em brasileiro, o Mais Ainda, e em francês está Encore, que nos remete ao corpo. O próprio título do livro 20 já de imediato remete ao corpo, a versão francesa. Encore, mais ainda, mas tem um corpo no mais ainda. Quer dizer, essa mudança de paradigma, podemos dizer assim, ocorre no livro 20. Sendo assim, não se coloca mais a relação no livro 20 entre o campo da linguagem, do grande outro e do campo do gozo, como você muito bem colocou aí. Não há relação entre o simbólico e o real. Dr. Lacan chega até a dizer que existe uma inadequação entre o simbólico e o real, no sentido de que eu não consigo, mediante as palavras, mediante o recurso ao grande outro, a linguagem, traduzir o que se passa no real. Isso é muito importante colocar para todos vocês. Logo, o significante como letra emerge nesse contexto. É isso que o próprio Jacques Lamennais vai chamar de o mundo da letra. Isso é muito importante, o l'un de la lettre, o termo que eu vou usar. Tá? Por conseguinte, a noção de estrutura, tão veiculada no nosso meio, estrutura clínicas, neurose, psicose, prevenção, essa noção de estrutura passa a ser criticada com a emergência do Iliade Delam, que é um aforismo que o próprio Lacan foge no livro 19, no momento em que ele vai nos evidenciar, mediante uma leitura de alguns matemáticos e também da filosofia, algo do Estatuto do Mundo. Tá? E foi traduzido, esse Iliade Delam foi traduzido na versão brasileira como A1. É um equívoco, como disse o nosso colega, o
um interlocutor muito atento em relação, estava até na sua defesa, não foi o Guarichanara, o Guarichanara tipo ele agora, 17, que eu estou cada vez mais maluco. Mas está ótimo. Não sou arreio. Eu sou arreio. Quer dizer, quando eu tento passar algo para vocês que diz respeito à experiência analítica do que vem a ser o um para a psicanálise, um que não faz relação com o dois, podemos dizer assim. Nesse sentido, aí tem algo que tanto Lacan vai sinalizar, e o Meyler vai explorar muito isso nos seus comentários, algo de um certo buraco aí, algo de um certo buraco real, um buraco no saber aí, há um buraco no simbólico em querer dar conta do real. Para marcar uma disjunção aí entre o que vem a ser a prática do psicanalista, que preserva esse lugar do buraco, que preserva o lugar do real, em detrimento, por exemplo, do discurso científico que não preserva o lugar desse buraco, do furo no saber, como diz uma linguagem mais sistematizada. Cito Lacan. E Lacan, aí, ele vai criticar um pouco Freud, me parece. E é justamente nessa lição, eu falei, vou anotar aqui, uma lição que eu estudei hoje com muito carinho para ter mais condições de levar até vocês aqui, trazer aqui para vocês. Lacan usa um jeitão francês de proceder. Eu falo, canhã, canhã. Ele vai usar esse termo. E assim que ele diz, canhã, canhã, ele vai falar, como eu pude, eu construí uma topologia de Lacan. Chamou muita atenção. Por onde me lanço para dividir de outra maneira o que Freud suportava nos termos de realidade psíquica. Quer dizer, o doutor Lacan, aqui, nesse momento, está criticando Freud, e especificamente nos termos de que a topologia forjada por ele, nós vamos ver daqui a pouco, é a topologia dos nós, do Novo Romeu, de uma forma ou de outra, substitui muito o que vem a ser a realidade psíquica proposta por Freud, que passa a ser o nosso tema operante, que apresenta-se aí na jornada, na nossa quinta jornada, que é o Estatuto do Corpo. Tá? Lacan, nesse texto, que é na lição 18 de dezembro, nesse texto, Le Non Dip ele vai criticar realmente essa noção de realidade psíquica, propriamente dita. Tá? Sabemos que o advento dos nós, a topologia dos nós, passou batida em relação a muitos matemáticos. E a topologia dos nós passa batida em muitos de nós que praticamos a psicanálise. Logo, a topologia dos nós, quando ela emerge, ela vai substituir aí a metáfora, a noção de metáfora tão corrente no modelo clássico do ensino de Lacan, tipo o inconsciente estruturado como uma linguagem. Dentro dessa linguagem tem um discurso metarafononímico, como dizia Antônio Sérgio Mendonça, etc, etc, etc. A linguagem provém dessa uma nova linguagem adquirida por Lacan, provém dessa nova revolução epistêmica dele. Eu diria que é uma revolução epistêmica. Jacques Lamillet, por sua vez, se lança nessa empreitada procurando uma certa extração nos seus comentários sobre este furo no saber. Parece-me que na série de comentários propostos por ele, que nós vamos trabalhar inclusive no Conselho da SLO esse ano, que é o último seminário de 2011, e chama-se o Seio 1, o Milé, no seu comentário, vai chamar
o an, o um todo só, o um sozinho. Isto é, na sua orientação, tem incidências do um para pensarmos a prática da psicanálise. Ok? Como conjugar esses dois registros, aí vou aplicar um termo, tão heterogêneos, tá? Tipo a linguagem e o corpo. Então, como essa conjunção linguagem-corpo vai nos interessar durante as nossas jornadas. Me parece que isso aqui é o eixo da sua fala, em torno da qual estou tentando gravitar aqui a minha fala também. Quer dizer, a quinta jornada aí deste ano. Como conjugar o buraco no saber e a existência? Como deslocamos, como caminhamos no espaço, que é um espaço topológico. Nesse novo momento do seu ensino, a via de enologia, tão cara aos filósofos, tá? Que é o estudo do enologia, para marcar uma diferença entre enologia e ontologia, que seria o estudo do ser. O Iliad Elan, lido por Lacan, subverte, digamos assim, relativiza em muito a ontologia do não há relação sexual. Começa a uma passagem da lógica para a topologia. A ciência da dimensão, que eu falei agora, do não há relação sexual, tema esse que vai ter, que nós vamos trabalhar não só no congresso de membros da EVP, agora no mês de novembro, mas em abril de 2026, que será o tema, é bom que vocês saibam, do Congresso de Membros da AMP, o Não Há Relação Sexual, atravessa um certo conjunto no ensino do Lacan. Eu não vou entrar aqui nos detalhes. Quero dizer, em outras palavras, que Lacan ele vai criando aí as condições de um outro ultrapassamento no seu trabalho realizado. Tipo, a psicanálise era muito fixada em abordar a realidade psíquica, o psiquismo, à luz da dimensão do imaginário. O próprio Lacan alude ainda no livro 23, no seu seminário de sintoma, ele vai falar do compósito do um, do UOM, que vai que é a homofonia com o homem. O homem como um certo compósito, isso que me chamou a atenção. No momento depois, em relação a esse compósito, me leva a chamar de peça solta. O corpo é uma peça solta. Isso é muito importante colocar para você. Além disso, sugiro ainda a todos que estão aqui presentes, estão me ouvindo aí, mediante esse online, a leitura rigorosa e preendida pela Estela Solano Soares, que ela fez em Montpellier, essa leitura rigorosa no seminário de Lacan, que é o livro 22, que é esse. Eu até tive a oportunidade de passar esse texto para a nossa diretora, a Oscar. Para melhor cernir, na tentativa da Estela Solano, o envelope do corpo, que se organiza muitas vezes no dia a dia nosso pela diferença estabelecida entre o que está dentro e o que está fora. Não se trata disso para a psicanálise, nessa relação métrica aí. O que está dentro? O que está fora? Esse espaço aí que é um espaço métrico. Esse mundo métrico, esférico, podemos dizer assim, ordenado, ele vai ser devidamente criticado por Lacan.
Ora, esse espaço métrico se encontra presente muitas vezes em Freud. E no seu belíssimo texto de Freud, O Ego e o Id, inclusive o ego lá é referenciado como espaço plano, como ego corporal. Isso me chamou muita atenção. É a terminologia freudiana. Vai chamar ego corporal. No seu texto, o id e o ego. Nós sabemos que no seu texto, o id e o ego, Freud vai transmitir para todos nós a cérebro segunda tópica. O id, o ego e o superego. Em Freud, o corpo próprio tem de ser referido a essa tópica do ego. Isso me chamou muita atenção. Acrescento, na divulgação temos uma tópica imaginária, que é freudiana, e emerge desse texto, a interpretação dos sonhos, e especificamente na parte, a regressão, do Dr. Freud. Quer dizer, quando a própria Cláudia Ruskaya se serve desse modelo óptico de divulgação da própria jornada, da nossa quinta jornada, está apropriando um pouco dessa passagem em Freud, como você muito bem citou. E, especificamente, o doutor Freud vai falar nessa passagem aí, que está no livro, no capítulo 7, da interpretação dos sonhos, e a memória tem que ser pensada à luz dos traços minêmicos. Tem uma justaposição dos traços minêmicos para compor a memória. Até agora, vimos que essa Welt, agora usar um termo do alemão, Weltanschauung, essa visão do mundo, muito cara à batida filosófica, podemos dizer assim, um ensino filosófico, não pode mais, com a psicanálise, ser regida pela métrica. A visão do mundo não pode ser mais ser regida pela métrica. Por conseguinte, Lacan aí nos convida a pensar que a prática psicanalítica tem que ser pela via dos nós, mas não pela via da métrica. Ele nos ensina a neologia que ele foge no livro 20, relativer, em francês, relativizar, a ultrapassar essa visão de um mundo métrico, onde, na grande maioria das vezes, nos encontramos mergulhados. Nós somos peritos em abordar o espaço como um espaço métrico. Nós nos servimos em abordar o espaço métrico pela via de um tempo que implica uma duração. A noção de tempo também é importantíssima. É isso que eu estou trabalhando atualmente, investigando, a questão do tempo. Os nós, cito Lacan, olha o que Lacan está no livro 20. Os nós, em sua complicação de Lacan, são perfeitos para nos fazer relativizar as pretensas três dimensões do espaço. Os nós implicam em nos servir de relativizar os espaços. Aí diz Lacan, somente fundada a tradução que fizemos do nosso corpo, num volume sólido. Pensar, por exemplo, o nosso corpo num volume sólido, isso aí é praticar uma visão de mundo métrica. Insisto um pouco mais, é assim que Lacan nos propõe o novo Romeu, para nos advertir que o corpo não pode ser regido pela métrica, e sim por elementos significantes que se organizam a partir em torno de um buraco. Estou convicto que a emergência dos semblantes aí, constitutivo de nossa experiência subjetiva, se encontra em jogo na nossa vida corrente. Passamos a ter. Roberto, Oi, querido, desculpa.
Sou eu, Muscar, estou aqui, não sei, aqui apareci. Pedir para você concluir um pouquinho mais rápido, acho que o que você está pensando em fazê-lo, porque a gente tem um programa um pouco extenso ainda pela frente. Tudo bem. Só para concluir aqui um pouco rápido, segundo a orientação da nossa diretora, quer dizer, no ensino do Lacan, nós temos uma dimensão imaginária do corpo, à luz desse belíssimo texto da formação do estado de espelho, o ego, a imagem do corpo, o ego é bem freudiano aí. A seguir, nós temos um corpo falante, tá? E, por último, um corpo, isso que a Cláudia muito bem trabalhou aqui, um corpo que se goza. Tá? Enfim, o corpo goza, singulariza o falaceiro. Aí, para finalizar, a última frase, cito Lacan na página 66 do livro, ainda 23, onde o Lacan vai dar lá uma frase, e eu falei, vou ler para a turma lá hoje. Olha o que o Lacan fala. O corpo sai fora a todo instante. Isso é muito bonito, hein, Lacan? O corpo sai fora a todo instante. Não adianta querer aprender. Isso é bem Lacan, o estilo dele. Agora, por que o corpo sai fora a todo instante? Olha, interessante, né? Isso é uma grande questão para a gente conversar ainda aqui. Obrigado, viu, Cláudia, mais uma vez, e obrigado à nossa diretora. Obrigada, Alberto. Obrigada, Cláudia. Assim, muito bom esse argumento, muito instigante seu argumento. A gente vai poder explorar esses argumentos muito bem nos eixos da jornada que a comissão científica está trabalhando. E eu vou dar sequência ao nosso roteiro aqui de apresentação das jornadas. Vou passar a fala para a Jaqueline Coelho, que é a coordenadora da Comissão de Cartéis Fulgurantes das Quintas Jornadas, que ela tem um recado importante a todos aqueles que pretendem trabalhar nessas jornadas, produzindo seus trabalhos. Jaqueline. Obrigada, Ruscaia. Na verdade, é um pequeno convite, né? Um pouco mais alto. Mais encostado, assim? É isso? Tá melhor? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Cláudia Murta, coordenadora das jornadas, e a diretoria pelo convite para coordenar essa comissão de cartéis das quintas jornadas da SLO. E não poderia deixar também de parabenizá-las pelo tema escolhido, que pode nos trazer uma discussão clínica muitíssimo atual. A nossa comissão tem um trabalho de início imediato. É por isso que eu pedi esse pedacinho de fala. Os cartéis são um modo privilegiado de trabalho na escola de Lacan. Foi ele que os colocou nesse lugar. No ato de fundação, ele diz: para a execução do trabalho, adotaremos o princípio de uma elaboração apoiada num pequeno grupo. Para quem não sabe, o cartel é um pequeno grupo que se reúne em torno de um tema, no qual cada integrante trabalha em torno de sua própria questão. Nesse sentido, eu acho muito coerente que a EBP Leste-Oeste nos impulsione aos cartéis como modo de nos preparar para as jornadas. Nas últimas jornadas, em setembro do ano passado, o trabalho em cartéis em cartéis relâmpagos, né, causou o envio de uma grande quantidade e de excelentes trabalhos. Nas jornadas de cartéis, ocorridas em dezembro do ano passado, a SLO novamente testemunhou a vivacidade do seu trabalho em cartéis. Nós esperamos que vocês se sintam animados por essas demonstrações dos últimos tempos, né? E se precipitem às inscrições para que possamos dar início a esse trabalho e tirar dele os melhores resultados uma vez mais.
Nossa comissão elaborou um formulário de inscrição que vai ser divulgado em breve. Ele vai ficar aberto por um breve tempo também, em que vocês poderão escolher o eixo em torno do qual desejam trabalhar e efetuar as suas pesquisas, né? A comissão científica se desdobrou e escolheu e nos enviou esses eixos. O primeiro é a prática clínica na psicanálise, o segundo, arte e psicanálise, o terceiro, política e psicanálise, e o quarto, neurociência e psicanálise. Então, estamos aqui convidando vocês a se animarem ao trabalho em cartéis relâmpagos. Nós vamos organizar, a partir desse seminário, vamos organizá-los em grupos, para que vocês, nesses pequenos grupos, para que vocês possam colocar-se à pesquisa e se prepararem para a nossa discussão da melhor maneira em setembro. É isso. Obrigada. É isso. Então, a partir de amanhã, no mais tardar depois de amanhã, esse formulário já está sendo veiculado e vocês já comecem a se articular em cartéis. Bom, a gente preparou algumas mídias, alguns pequenos vídeos para vocês hoje, para animar a nossa noite, e eu vou pedir o pessoal da Redes para veicular aquele que nós chamamos o primeiro vídeo. Olá, nós da Comissão de Acolhimento estamos esperando vocês não somente para participar das 5ª Jornadas da Seção Leste-Oeste, cujo tema é Corpo e Memória, como também conhecer Vitória, que é uma cidade linda, com belas praias, cheia de atrativos. Prepare-se para conhecer a Ilha do Mel. No roteiro que eu tenho aqui, agora é a hora de passar a palavra para Adriano Moreira, que é o coordenador da Comissão de Acolhimento. Adriano, cadê tu? Boa noite. Não mais de repente, como diz o Beck, né? Nós estamos pegos de surpresa, cai no improviso, mas o que eu tenho a falar é o seguinte, convidar toda a sessão para realmente conhecer Vitória, trazer os corpos de vocês à Vitória, já que o tema da jornada é Corpo e Memória, que vocês venham com seus corpos à Vitória. Vocês vão ficar encantados. E nós, da Comissão de Acolhimento, estamos aqui esperando vocês, né, para abraçá-los aqui. E preparando, né, os hotéis, assim, a acolhida nos hotéis. Sim, estamos vendo isso também nos hotéis, do roteiro para vocês aqui tudo, e que breve será colocado no boletim. Isso, e é importante porque eu tenho recebido pessoas perguntando assim, onde ficar e tal. Bem, a Comissão de Acolhimento está preparando um roteiro para poder indicar melhor para vocês. Então, esperem, no primeiro boletim, a Comissão de Acolhimento já vai se manifestar e aí fica melhor, né, para que vocês possam se organizar. E como vocês viram no vídeo, e pelo convite do Adriano, Vitória é muito linda. Esperamos que vocês venham que vocês vão se sentir muito contentes, muito acolhidos e muito agradáveis. Obrigado. Tiago, por favor, o outro vídeo. A Escola Brasileira de Psicanálise Leste-Oeste, com o apoio da Universidade Federal do Espírito Santo
espera vocês de braços abertos para as 5ª jornadas da seção Leste-Oeste da EBP, com o tema Corpo Memória. Venham, aguardamos vocês. Cláudia, você quer falar um pouquinho da UFES para a gente? O que vai acontecer lá? Como é que vai ser a coisa? Então, a gente fez esse vídeo para... O vídeo é para circulação em rede, né, gente? Então, não é assim, para que a gente tivesse vindo aqui me vendo e vendo vídeo. Não, mas não é, né? Depois ele vai para as redes. Por quê? Eu acho que ele passou um pouco rápido. A Universidade Federal do Espírito Santo, ela apoia o evento. Então, nós... encontramos um auditório lá. Então, a parte presencial vai acontecer na universidade, e a universidade não só com o espaço físico dela, mas outras formas de apoio para que esse evento possa ocorrer. Então, nós temos um investimento, né, próprio à escola, e o apoio da universidade, que vai nos dar um respaldo, um respaldo em forma de acolhimento também, né? Não só o acolhimento, como a Adriana apresenta, da cidade, das belezas um acolhimento mais familiar, mas um acolhimento científico também. Aqui a gente tem Márcia, né, que é professora da universidade, entre nós, que está junto conosco nesse processo, e ela sabe como a Universidade Federal do Espírito Santo acolhe as propostas de psicanálise, né, e ela está junto aqui com a gente, e é isso. Então, em 2 momentos, né? No primeiro momento, a acolhida geral, e no segundo momento, a acolhida científica oferecida pela universidade, que nós queremos apresentar a vocês. Esse lançamento, ele está em processo, né? Nós estamos elaborando ainda o andar, né, da carruagem, né? Mas já temos alguns elementos que podemos oferecer para vocês, e um deles é esse, né, desses primeiros elementos. Falei bem, ou buscar essa? Quer que eu fale mais alguma coisa? Não, falou ótimo. Tá bom, obrigada. Bom, a arte vai ter uma participação muito importante nessa jornada. Cláudia pode contar para a gente também sobre uma atividade paralela que nós vamos ter ao lado de toda a nossa jornada. É uma exposição de vários artistas do Espírito Santo, de Vitória, que aceitaram o desafio de levar o nosso tema para a arte de cada um. Então, eles vão trabalhar o corpo e a memória. Cláudia vai explicar um pouquinho melhor como que isso vai suceder. Sim, E aí, a partir desse momento, a gente já parte para a fase que é de mostrar um pouco como vai ser a arte visual também das nossas jornadas, as caras que ela vai ter, que ela vai ganhar. A identidade visual da jornada, nós também já temos concebida. Cláudia. Sim, antes de mostrar, passar o vídeo, esse vídeo, nós temos sempre na SLO, nós estamos na 5ª jornadas, né, desde que fizemos os outros lançamentos, de nos apoiarmos para a identidade visual em um artista local, né, no trabalho de um artista local. Então, já foram vários artistas. Então, o artista que aceitou foi Atílio Conago, meu grande amigo, com o qual eu trabalho desde 20 anos passados, e fiz uma proposta para ele de fazer o mesmo tipo de trabalho que fizemos há 20 anos
em paralelo às jornadas da qual eu fui nomeada coordenadora, né, pelo Conselho da ISOM, eu propus a ele que fizéssemos uma exposição com o mesmo tema, o mesmo título, né, da mesma forma como fizemos há 20 anos passados. E ele aceitou a empreitada, ele vai explicar, passar um vídeo dele, e convidou alguns artistas. Então, nós temos 2 eventos paralelos. As jornadas, as 5ª jornadas que nós, da SLO, estamos organizando, e a exposição com o título Corpo Memória, e a exposição com o título Corpo Memória, coordenada por mim, por Atílio e por Fabíola Menezes, com o apoio, ambos os trabalhos, né, com o apoio da Universidade Federal do Espírito Santo, no qual a exposição, ambiente no qual a exposição também vai acontecer. Pretendemos que o vernissage seja para quinta-feira, então quem vier e quiser comprar passagem com um tempinho de antecedência, é a nossa ideia de quinta-feira, a vernissage, com os artistas, né? E com os quais trabalhamos em conjunto, vamos trabalhar em conjuntos. A comissão científica vai trabalhar junto com esses artistas para que a gente consiga elaborar uma linguagem, né, uma linguagem que possa ser acessível e transmissível, seja para um formato, né, epistêmico, clínico, tal como é a proposta das jornadas, e artístico, como é a proposta deles, evidentemente. Bem, eu acho que eu consegui explicar a proposta, então agora eu acho que dá para passar o videozinho com o Atílio. Ele viria, mas hoje é dia de ateliê, então ele não pôde vir, e nós fizemos esse pequeno vídeo com ele para que ele apresente a proposta. Além disso, a identidade visual foi pedida para ele. Obrigada, gente. Quem é você? Nossa, mãe, isso é difícil, mas primeira coisa, eu vou começar por alguém com uma alma absolutamente barroca, não é? Primeiro isso. Segundo, um professor absolutamente apaixonado, um pesquisador das técnicas tradicionais de pintura, não é? E no meio disso tudo, ando numa procura de me encontrar como um artista. Bom, a pedido de Cláudia, eu fiz um trabalho que possa ser utilizado como cartaz ou como a identidade visual, para esse evento. Fiz uma têmpera de ovo, que é o que eu venho trabalhando mais como técnica, e que traz essa sobreposição de elementos de memória. A primeira coisa, vem uma colagem, é um livro sobre a novena do Sagrado Coração, sobre ele vem o título do trabalho, que é Corporis Memoriam, e uma sequência de escritos que são partes de alguns poemas, não exatamente legíveis, mas que me diz exatamente essa parte de uma memória passional. Trago a figura, uma figura, como eu falo, que olha para o espectador, olha um pouco para o horizonte, a musculatura aparente, que é exatamente essa memória que vai adentrar, que vai passar pela musculatura e chega até os ossos, e que emerge exatamente nessa forma mais doída, ou que localiza todos esses elementos, que é o coração. As mãos, como não podiam faltar, que fazem esse outro diálogo com o espectador, as veias aparentes, e uma mão ausente, e ao mesmo tempo que está impregnada, como esse elemento meio de uma ausência presente. Bem, então essa é a apresentação, que o Atílio faz. E eu pedi
e ele liberou, né? Não sei qual palavra usar, o quadro para que eu fizesse a primeira exposição do quadro. Então, nós trouxemos, né, Marcelo, e eu vou me levantar para que, então, acho que posso filmar o quadro e fazer a exposição. Então, agora, quem se apresenta é o quadro. Vamos lá. Então, Lindíssimo. Dá para aproximar um pouco para a gente ver aqui? Nossa, tá maravilhoso, Cláudia. aproxima Lindo, para a câmera lindo. também. Pode ser. Um pouco mais perto. Se você vier, essa aqui é melhor, né? Essa aqui no computador. A menorzinha. Aí. Aí, Melhor. Pode. nesse quadro. E foi? Se não tivesse mais. Como ele explicou, né, o quadro assim, tem muitos detalhes que nós trabalhamos já. Nós tivemos 3 reuniões, uma, eu, ele e Fabiola, para falar do tema, outra, a diretoria com o Atílio, e uma terceira reunião, depois que o argumento estava pronto, eu, ele e Fabiola, e a partir dessas 3 reuniões que nós tivemos, ele pegou todos os elementos, eu consigo entender os nossos, né? Eu acho que Denisier, coisas que Denisier falou, opa, o quadro aqui. Coisas que Denisier falou, ele colocou no quadro, coisas que eu falei, essa questão das veias e tal. Então, esse diálogo, ele é importante, deu essa produção, e nós pensamos no dia 18, que é um dia que a EBP propôs para que fizéssemos... como é que chama? Como é que chama a música? Como é que é o nome daquela coisa que faz? Educação? Não. Não sei se... Apresentando o Congresso, tem um nome. Brasileiro. É o lançamento do Congresso? Não, depois, no dia 18 de maio. Dia 18 de maio. Não, saber que é Dia 18 de maio maio. preparatória para o encontro presencial. Preparatória, isso. Então, a preparatória, a proposta da diretoria é que a comissão científica se reúna publicamente com os artistas da exposição, para que esse diálogo aconteça e que o que a gente diga apareça repercutido nas produções. São 8 artistas, eu não sei se eu consigo lembrar o nome deles todos. Atílio Colnago, Fabiola Menezes, Rosana Paste, Tiago, eu esqueci o sobrenome dele, Juliana Pessoa, Dilma Góes, você vai lembrar, Antônio? Dilma Góes, Clélia Soares, eu acho que eu já falei quase todos, e Marcelo Macauê aqui presente, que também vai estar aí presente. E esses quadros podem ser adquiridos de forma? Eles vão ser adquiridos, quer dizer, eles vão ser produzidos ainda, né? E vão estar a galeria em que a exposição vai ocorrer vai ser a GAU, que é a galeria de exposição lá da UFES, né? E lá os artistas vão disponibilizar para a compra das suas lojas.
Bem, então, Maravilhoso esse quadro, né? Impressionante. essa é a primeira prova, né? E quando eu apresentei para a diretoria, elas ficaram muito encantadas. E agora eu apresentando para toda a Slow, né? E espero que o Atílio ele tenha dado assim o tom, né? Eu estava conversando hoje mais cedo com a Ruscaia, qual é o tom, o belo, né? O belo, como fala, Ruscaia, que você me disse? Traumaticamente belo. Traumaticamente belo. Então é isso, Exatamente. gente. Eu só tenho a agradecer, muito obrigada. E se vocês, alguém quiser colocar. Agora é hora da gente passar a palavra para o público, né? E quem quiser se manifestar, participar de alguma forma, inclusive a retomar o argumento, ou algum ponto, alguma pergunta, algum comentário. Nós vamos ter uma responsabilidade enorme em manusear essa obra de arte que nós conseguimos, né, para fazer nosso cartaz, para fazer nossa identidade visual, é de uma responsabilidade enorme. Mas vamos fazer, ver o que a gente consegue. Bom, se alguém quiser comentar alguma coisa, essa é a apresentação, isso é o que nós já temos concebido da nossa jornada. Talvez valha também dizer um pouco quem são os coordenadores das comissões, além de Jaqueline e Alberto, temos Cláudia na divulgação, além da coordenação geral. Adriano no acolhimento, me ajuda aí com a memória. Boletim está com o Ari, né? Ari Farias está com o boletim. Adriana Pessoa. Livraria com a Simone. Bibliografia com a Adriana Pessoa. Só, gente. A Séries é a tesoureira, coordenação da tesouraria. Tem infraestrutura. Tem duas. Infraestrutura com a Renata, infraestrutura física. Renata Imperial está com a infraestrutura de Vitória, quer dizer, parece que a gente vai ser muito bem recebido em Vitória mesmo. Aqui, ó. E a infraestrutura virtual com a Elisa. A Elisa também de Vitória, né? Botamos Vitória para trabalhar. Bartira na tradução, como sempre, não pode faltar ela lá. Então, eu acho que é isso, gente. Eu vou encerrar, liberar vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, física ou virtualmente. Espero que vocês nos sigam nas redes, acompanhem o nosso trabalho, estejam aqui mais vezes e obrigado pela companhia. Até breve.